Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Hoje nós vamos ver, dentro de matemática, divisão de monômios e divisão de polinômio por um monômio. Tá? Nós vamos ver os dois tipos de divisão. Vocês vão observar que é um conteúdo muito simples, porém nós temos que fazer uma recordação de propriedades de potência, tá? Quando a gente trabalha com propriedades de potência de mesma base, a gente vai trabalhar com a divisão de potência de mesma base. E aqui a gente vai precisar relembrar disso. Mas vocês vão ver que vai ser bem simples e vocês vão conseguir fazer os exercícios de forma até tranquila, tá? Preste atenção na aula que vocês vão ver que vai ser bem tranquilo as atividades. Vamos aqui para o livro. Olha só, divisão de monômios. Dados dois monômios, considerando que o segundo representa um número diferente de zero, porque ele está no denominador, podemos efetuar a divisão do primeiro pelo segundo. Então, neste caso, na divisão de dois monômios com a mesma variável, usamos propriedades da divisão de potência de mesma base, como eu já falei para vocês. Veja esses exemplos aqui. Vamos acompanhar no quadro esses exemplos. Então vamos lá. Divisão. Eu coloco 12x à sexta, 3x ao quadrado. Como a gente vai trabalhar com propriedade de potência, mas antes de começar a propriedade de potência, eu vou explicar de uma forma para vocês entenderem por que isso acontece. Olha só. 12 pode ser dividido por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então eu tenho aqui 4. E o x, como que eu faço? Nós vamos trabalhar com propriedades de potência, como eu falei. Mas veja bem por que vai dar o resultado quando a gente estiver trabalhando com propriedade de potência. Olha, x à sexta é x vezes x vezes x, vai ser 6 vezes. Então eu tenho aqui assim, ó, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X à sexta é isso aqui. Embaixo, como eu já fiz a operação, o 3 saiu, o 3 foi embora. Mas ficou quem? X vezes x. Tá certo? Agora, olha como que é feito a divisão entre essas letras. O 4 vai continuar. O 4 continua. Agora, eu vou cortar esse x com esse x. Vou cortar esse x com esse x. Sobrou 1, 2, 3, 4. Então, sobrou x à quarta. Então, na realidade, o que eu fiz? Eu fiz 6 menos 2, 4. Ok? Então, quando eu faço 6 menos 2, que vai dar 4, eu estou usando a propriedade. Agora vamos fazer os outros sem precisar fazer isso, utilizando a propriedade. Olha só, 28x ao quadrado dividido por 4x ao quadrado. 28 dividido por 4, 7. X ao quadrado dividido por x ao quadrado, 2 menos 2, 0. Todo número elevado a zero é 1. Então, corto. Resultado final é 7. O próximo. Veja bem. 21 dividido por 7. 3. Vamos trabalhar com x. Aqui é como se tivesse 1. 3 menos 1, 2. Então eu tenho x ao quadrado. O y com o y corta. Pronto. Nesse outro caso, 10x ao quadrado dividido por 2, x ao cubo. Observa esta situação. 10 dividido por 2, 5. 2 menos 3
2. Lembra que eu estou usando menos? 2 menos 3 vai dar menos 1. Então vai ficar x elevado a menos 1. Porque eu utilizo a subtração para a divisão. Quando a gente trabalha com propriedade de potência, na divisão é menos. Ficou quanto? Menos 1. Agora, pela propriedade, quando um número é elevado a um expoente negativo, a gente faz a inversão dele. Vai ficar 1 sobre x. Então, na realidade, a resposta é esta, tá? Essa ou esta, preferencialmente essa. Agora tem um detalhe. Eu tenho que falar sobre a restrição. X não pode ser quem? X tem que ser diferente de zero para que esta fração exista. Então eu só coloco aqui, ó, x não pode ser zero. O próximo, eu tenho 5a dividido por 15b, ok? Se eu faço a simplificação, eu divido 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. Então eu vou ter assim, ó, o a, eu cortei esse com esse, sobre 3b. O a e o b não tem como cortar, fica dessa forma. E aí eu tenho que pôr restrição. Olha, o b tem que ser diferente de zero, porque se o b for zero, o meu denominador dá zero, e eu não posso ter um denominador zero. Tá ok? Vamos agora aos outros exemplos, tá? Bom, vocês acabaram de ver lá como que é feito esses exemplos, né? Só recordando aqui, ó, a expressão 5 sobre x e a sobre 3b não são polinômios, pois tem variável no denominador. Expressões algébricas desse tipo são chamadas de frações algébricas. Isso aqui é uma fração algébrica, não um polinômio, tá? Só essa observação aqui, tá? E os dois últimos exemplos mostram que o coeficiente de um monômio por outro monômio pode não ser um monômio, tá? Foi o que a gente acabou de ver aqui. Bem, como vocês acabaram de ver a explicação aí no quadro, tem essa observação a ser feita aqui, ó. Os dois últimos exemplos mostram que o quociente de um monômio por outro monômio pode não ser um monômio. O que isso quer dizer? Esse tipo de situação, quando eu tenho esse tipo de situação, que eu tenho uma variável no denominador, não são polinômios, pois tem variável no denominador. Expressões algébricas desse tipo são chamadas de frações algébricas. Então, na realidade, ele quer dizer que isto aqui são frações algébricas, não são monômios, tá? Que os monômios também são polinômios. Então, nesse caso aqui, eles não se caracterizam como um monômio. Agora vamos aqui, essa outra parte aqui, que é a divisão de polinômios por monômios. Olha só, eu tenho um polinômio, que também vocês conhecem isso aqui como um binômio, dividido por um monômio. Então, nós temos esse exemplo de divisão, só recordando, aqui fala assim, x tem que ser diferente de zero. Por quê? Se x for zero, 3 vezes 0 dá 0, e eu não posso ter no meu denominador um zero. Então, vamos lá para o quadro para a gente ver como que a gente faz tanto essa divisão quanto essa aqui. Na divisão de polinômio por monômio, eu tenho aqui, ó, o polinômio e eu tenho o monômio. E aqui eu já pus a restrição, olha, x tem que ser diferente de zero. Pessoal, no caso dessa divisão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma separação, ó, x, vou pôr aqui, menos 12,
Olha, eu peguei o denominador, joguei, fiz duas frações na realidade. Se eu tivesse um monômio aqui embaixo e 5 termos, eu colocaria cada um em forma de fração, utilizando esse denominador. Só isso. Então o que eu faço agora? Eu faço essa divisão separada. 6 dividido por 3, 2. X ao cubo dividido por x é 3 menos 1, 2. Aqui. Menos 12 dividido por 3, 4. X por x. Então sobrou quem? Isso aqui. Veja esse outro exemplo aqui que já está lá no livro, né? Que vocês já viram. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha o monômio aqui, ó. Eu vou criar 1, 2, 3 frações. Então eu vou ter aqui, ó, x ao cubo y ao quadrado dividido por 2x y ao quadrado mais 8x à quarta y à quinta dividido por 2x y ao quadrado mais 10x ao quadrado y à quarta dividido por 2xy ao quadrado. Montei as minhas frações. Agora vamos para a resolução. 6 dividido por 2, 3. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado, né? 3 menos 1, 2. Esses aqui corta, né? O mesmo. Mais 8 dividido por 2, 4. X à quarta dividido por x, 4 menos 1, 3. X ao cubo. 5 menos 2, 3. Y ao cubo. Mais 10 dividido por 2, 5. X ao quadrado dividido por x dá x. Né? 2 menos 1, 1. X. Y à quarta dividido por y ao quadrado, y ao quadrado. Então, está aqui a minha resolução. Tá certo? Simples, sem muita complicação. Tá ok? Vamos voltar para o livro. Bom, pessoal, como vocês já viram aqui essas divisões, vocês podem observar que é simples essas atividades, não são atividades complicadas. Eu quero que vocês façam esses exercícios. Eu vou deixar lá no WhatsApp quais são os exercícios que vocês vão fazer para casa. Tentem fazer, aproveitem essas aulas, façam as atividades e tirem as dúvidas, tá certo? A semana que vem eu quero ver se a gente começa a fazer algumas videoaulas pelo Zoom para tirar tanto dúvida como às vezes explicação. Vamos fazer mais aulas utilizando o Zoom, tá ok? Então até mais, bom final de semana e não deixa de fazer as atividades. Até mais, pessoal.